marido, movido pela ganância, decide envenenar sua esposa para ficar com sua fortuna e descarta seu corpo em um lixão, acreditando ter cometido o crime perfeito. No entanto, o que ele não esperava era que ela ainda estava viva. Sophie acorda com um gosto amargo na boca, sentindo o cheiro forte de lixo ao seu redor. Sua cabeça lateja e, quando ela tenta se mover, uma dor aguda percorre seu corpo. Ela sente o chão duro e irregular sob si, coberto de sujeira e detritos. Confusa, abre os olhos devagar e se vê cercada por montes de lixo, sacos rasgados e restos de comida podre. O cenário ao redor é caótico, um lixão, um lugar que, em circunstâncias normais, ela jamais teria imaginado estar. Mas ali estava ela, abandonada, ferida, e sem entender como havia chegado àquele ponto. Ao tentar se levantar, Sophie sente a fraqueza em suas pernas. Sua visão está turva, e o sol forte faz seus olhos arderem. Ela luta contra a tontura e consegue se apoiar em um pedaço de madeira suja para erguer o corpo. Cada movimento é um esforço, como se seu corpo tivesse sido drenado de toda a energia. Ela percebe que está suja, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue seco. O desespero começa a tomar conta dela, mas ela tenta se concentrar, forçando sua mente a se lembrar de qualquer coisa que explique o que aconteceu. Por um momento, tudo o que Sophie consegue fazer é olhar ao redor, tentando encontrar algo que faça sentido naquele cenário caótico. A vastidão do lixão parece interminável, com pilhas de lixo por todos os lados. Ela está sozinha, e o silêncio é opressor. A única coisa que ouve é o som distante de moscas zumbindo ao redor e o ocasional farfalhar de ratos correndo por entre os detritos. O cheiro de podridão é sufocante, e ela precisa cobrir o nariz com a manga da camisa para evitar vomitar. Enquanto luta para manter a consciência, pequenos fragmentos de memória começam a surgir, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam completamente. Ela se lembra vagamente de estar em casa, na sua cozinha. O rosto de Marcos, seu marido, surge em sua mente, mas a lembrança é nebulosa, como se estivesse envolta em névoa. Havia algo de errado, ela sabe disso. Um sentimento de medo começa a crescer dentro dela, mas os detalhes permanecem fora de alcance, escapando de sua mente a cada tentativa de alcançá-los. Sophie se esforça para lembrar mais, fechando os olhos com força e tentando puxar qualquer memória que possa dar sentido ao que está acontecendo. Então, algo mais aparece em sua mente, uma conversa. Ela consegue ouvir a voz de Marcos, mas há outra voz com ele, uma voz feminina que ela não consegue identificar de imediato. As palavras são distantes, como se viessem de outro mundo, mas o tom é claro, era uma conversa cheia de intenções maliciosas. A lembrança se torna mais clara, e ela ouve algo que faz seu sangue gelar. Marcos e a mulher falam sobre ela, sobre um plano para se livrar dela. Eles discutem sua herança, mencionando o que fariam depois que ela estivesse fora do caminho. O medo se transforma em terror quando Sophie percebe o que isso significa. Eles haviam planejado sua morte. Marcos, o homem que ela amava e em quem confiava, havia conspirado para matá-la e ficar com sua fortuna. A dor emocional é tão intensa quanto a dor física que sente em seu corpo. Com essa realização, as memórias começam a fluir com mais clareza. Ela se lembra de estar em casa, da sensação de cansaço extremo que tomou conta dela de repente, e de como sua visão começou a escurecer. Antes de perder a consciência, ela se lembrou de ver Marcos ao seu lado, com um olhar que ela nunca havia visto antes, um olhar frio e calculista. E então, tudo ficou preto. Agora, tudo faz sentido. Marcos a drogou, tentou matá-la e jogou seu corpo naquele lixão, acreditando que ninguém a encontraria ali. Ele queria se livrar dela para poder ficar com a herança, algo que ele nunca poderia ter conseguido enquanto ela estivesse viva. A traição que Sophie sente é profunda, quase insuportável. Ela havia dedicado sua vida a ele, confiado nele, e ele a havia traído da pior maneira possível. Sophie sente uma onda de desespero tomando conta de si, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começa a resistir. Ela não estava morta. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. E agora, a única coisa que ela pode pensar é que precisa sair dali. Ela precisa sobreviver, não apenas para se salvar,
mas para fazer justiça. Sofia não permitirá que Marcos saia impune por isso. Ele acreditou que ela estava morta, que seu plano havia funcionado. Mas ela estava viva, e isso significava que ainda havia esperança. Determinada, Sofia tenta se levantar mais uma vez. Suas pernas estão trêmulas, mas ela se força a ficar de pé. Ela olha ao redor, tentando encontrar uma direção, um caminho para seguir. Ela não sabe para onde ir, mas sabe que não pode ficar ali. Cada passo que dá é uma luta contra a dor e a fraqueza, mas a vontade de sobreviver a impulsiona. Sofia Mendes, que sempre foi uma mulher forte e determinada, sabe que não pode desistir agora. À medida que começa a caminhar, ela repassa o que precisa fazer. Primeiro, encontrar ajuda. Depois, encontrar um jeito de voltar para casa, para se vingar de Marcos e de todos que estiveram envolvidos nesse plano horrível. A raiva dentro dela é como um fogo, queimando mais forte a cada passo que dá. Ela usará essa raiva para se manter em movimento, para continuar lutando. Enquanto caminha, Sofia pensa em seu pai, Henrique Mendes. Ele sempre a ensinou a nunca desistir, a lutar pelo que era certo. Ela se agarra a essas lições, a essas lembranças de força e coragem. E com cada passo, ela sente sua determinação crescer. Ela irá sobreviver. Ela irá voltar para casa. E ela fará Marcos pagar por tudo o que ele fez. Sofia cambaleava pelo lixão, cada passo era um esforço enorme. Seus pés doíam, e a visão ainda estava embaçada. Não sabia por quanto tempo já estava andando, mas tudo o que queria era encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Sentia o medo crescendo dentro de si, uma sensação avassaladora de que poderia desabar a qualquer momento. O calor era sufocante, e o cheiro de lixo podre parecia invadir seus pulmões, tornando difícil até respirar. Ela não tinha noção de quanto tempo havia se passado desde que acordara ali, apenas sabia que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. A esperança de encontrar ajuda a mantinha em movimento, mesmo que seu corpo estivesse à beira do colapso. Mas quando suas forças finalmente começaram a ceder, Sofia avistou duas figuras ao longe. Era um homem e uma mulher, ambos com roupas velhas e rasgadas, e carregavam sacolas de pano nas costas. Pareciam estar vasculhando o lixo, em busca de algo útil. Com o coração batendo forte, Sofia tentou chamar por eles, mas sua voz saiu fraca, quase como um sussurro. Tentou de novo, reunindo o pouco de força que lhe restava, e conseguiu emitir um som que fez o casal olhar em sua direção. A mulher, que parecia ser um pouco mais velha, notou Sofia primeiro. Seus olhos se arregalaram ao ver a figura frágil de Sofia cambaleando em meio aos detritos. Joaquim, olha, disse a mulher, tocando o braço do homem ao seu lado. O homem, Joaquim, se virou na direção em que a mulher apontava e viu Sofia se aproximando lentamente. Sem hesitar, o casal correu em sua direção. Quando chegaram perto o suficiente, Sofia desabou no chão, exausta demais para continuar. A mulher se ajoelhou ao lado dela, segurando-a com cuidado. Meu Deus, o que fizeram com você? Murmurou a mulher, sua voz cheia de preocupação. Sofia tentou falar, mas as palavras não saíram. Estava cansada demais para explicar o que havia acontecido. Em vez disso, apenas olhou para a mulher com olhos suplicantes, esperando que ela entendesse o que precisava. E ela entendeu. Joaquim, precisamos tirá-la daqui. Ela está muito fraca, disse a mulher, sem desviar o olhar de Sofia. Joaquim, que era um homem robusto, acenou com a cabeça e se aproximou. Com uma gentileza que parecia contrastar com sua aparência rude, ele levantou Sofia nos braços como se ela não pesasse nada. Sofia deixou sua cabeça cair sobre o ombro dele, sentindo-se segura pela primeira vez desde que acordara no lixão. Não sabia para onde a estavam levando, mas, naquele momento, não importava. Tudo o que importava era que estava sendo levada para longe daquele inferno. O casal a levou por um caminho sinuoso entre as pilhas de lixo, até chegarem a um canto do lixão onde havia um pequeno abrigo improvisado. Era uma estrutura simples, feita de pedaços de madeira e lonas velhas, mas oferecia um mínimo de proteção contra o sol escaldante e o cheiro insuportável de podridão.
Joaquim colocou Sofia cuidadosamente sobre uma pilha de trapos limpos, que serviam de cama. A mulher correu para buscar um pouco de água em uma garrafa plástica amassada. Vamos cuidar de você, não se preocupe, disse a mulher, ao retornar e oferecer a garrafa de água para Sofia. Meu nome é Helena, e este é meu marido, Joaquim. Nós vamos ajudar você. Sofia pegou a garrafa com mãos trêmulas e tomou um gole da água, sentindo o líquido frio aliviar um pouco a dor em sua garganta seca. Queria agradecer, mas ainda estava fraca demais para falar mais do que algumas palavras. No entanto, o olhar agradecido que deu a Helena foi o suficiente para comunicar sua gratidão. Helena e Joaquim passaram o resto do dia cuidando de Sofia. Deram a ela mais água, e Helena preparou um pouco de comida simples, a única coisa que tinham, mas Sofia só conseguiu comer um pouco antes de se sentir enjoada. Seu corpo estava tão fraco que até comer era uma tarefa difícil. Mesmo assim, a presença do casal trouxe um alívio imediato para seu coração. Não estava mais sozinha, e isso fazia toda a diferença. À medida que as horas passavam, Sofia foi se acalmando, seu corpo finalmente relaxando após a tensão e o medo que a haviam dominado desde que acordara no lixão. Joaquim fez uma fogueira do lado de fora do abrigo, e o calor reconfortante das chamas ajudou Sofia a se sentir um pouco mais segura. Helena permaneceu ao lado dela, segurando sua mão e murmurando palavras suaves que, embora Sofia não conseguisse entender totalmente, lhe traziam conforto. Você vai ficar bem, Helena disse, olhando nos olhos de Sofia. Eu e Joaquim passamos por muita coisa nessa vida, mas uma coisa aprendemos: sempre há uma maneira de seguir em frente, não importa o quão difícil pareça. E nós vamos ajudar você a encontrar o seu caminho. As palavras de Helena tocaram Sofia de uma forma profunda. Ainda que não soubesse exatamente como, ela sentia que estava segura com eles, que, de alguma maneira, aquele casal de idosos seria capaz de ajudá-la a sair daquela situação terrível. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma nova sensação de esperança começou a brotar dentro de Sofia. Talvez, só talvez, ela pudesse superar aquilo e encontrar uma forma de se vingar de Marcos. À medida que a noite se aproximava, Sofia começou a sentir o cansaço pesar sobre seus olhos. Ela não lutou contra isso, pelo contrário, permitiu que seu corpo finalmente cedesse ao sono, sabendo que, ao acordar, ainda haveria muito o que fazer, muito o que entender e decidir. Mas, por ora, só queria descansar, sabendo que estava em boas mãos. Durante a noite, enquanto Sofia dormia profundamente, Helena e Joaquim conversavam em voz baixa do lado de fora do abrigo. Estavam preocupados com a jovem que haviam encontrado, mas também determinados a ajudá-la, custasse o que custasse. Helena, em particular, sentia uma conexão especial com Sofia, como se algo naquela mulher perdida no lixo a tocasse de forma pessoal. O que acha que aconteceu com ela? Perguntou Joaquim, jogando mais uma peça de madeira na fogueira. Não sei, mas o que quer que tenha sido, foi algo terrível, respondeu Helena, olhando para o céu estrelado acima deles. E nós precisamos ajudá-la a se recuperar. Sim, mas e depois? O que ela vai fazer quando estiver melhor? Helena suspirou, sem ter uma resposta clara. Mas sabia que, de uma forma ou de outra, precisariam ajudar Sofia a encontrar seu caminho de volta, seja lá qual fosse. Não sei, Joaquim. Mas vamos descobrir. E até lá, vamos cuidar dela como se fosse nossa própria filha. Joaquim concordou com um aceno de cabeça. Era tudo o que podiam fazer por enquanto. E, no fundo, sabiam que, de alguma maneira, Sofia precisava deles tanto quanto eles agora sentiam que precisavam dela. Naquela noite, 3 almas perdidas encontraram conforto uma na outra, enquanto o mundo ao redor parecia tão distante e cruel. A fogueira continuou queimando, e no coração de Sofia, uma nova chama de esperança começou a se acender. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que estava viva, e isso, por enquanto, era o suficiente. Nos dias que se seguiram, enquanto Sofia lentamente recuperava suas forças, sua mente começou a se voltar cada vez mais para o passado. A fragilidade de seu corpo fazia com que ela passasse longas horas deitada no pequeno abrigo improvisado de Helena e Joaquim, e durante esse tempo, as lembranças surgiam de forma inevitável.
Eram memórias que ela preferia não reviver, mas que agora se tornavam impossíveis de ignorar. Ela se lembrava claramente do dia em que conheceu Marcos. Estava chovendo, e ela havia saído de casa apressada, segurando um guarda-chuva que mal conseguia enfrentar o vento forte. Caminhava pelas ruas movimentadas, tentando se proteger da tempestade, quando um carro passou rápido por uma poça d'água, jogando uma onda de lama em sua direção. Sofia ficou paralisada, chocada, enquanto se via coberta de lama dos pés à cabeça. Foi então que ele apareceu. Marcos surgiu como um cavaleiro, oferecendo seu casaco e um sorriso encantador. Seu charme natural e a maneira como ele parecia genuinamente preocupado a cativaram instantaneamente. Sofia se lembrou de como ele a acompanhou até um café próximo, onde insistiu em comprar-lhe uma bebida quente enquanto esperavam a chuva passar. Ali, naquela pequena mesa de café, começou o que parecia ser um conto de fadas. Marcos era tudo o que Sofia sempre sonhou. Ele era atencioso, divertido e tinha uma maneira especial de fazê-la se sentir única. Não demorou muito para que se apaixonassem profundamente. Suas noites eram preenchidas com jantares românticos, risadas e conversas sobre o futuro que sonhavam construir juntos. A lembrança desses momentos fazia o coração de Sofia doer agora, como se cada sorriso que ele havia lhe dado fosse uma mentira, uma máscara escondendo as verdadeiras intenções por trás de seus olhos. Quando o pai de Sofia, Henrique Mendes, faleceu, tudo mudou. Henrique era um homem de negócios poderoso, e sua morte deixou Sofia como a única herdeira de uma vasta fortuna. No começo, Sofia não percebeu as mudanças em Marcos. Ela estava tão envolvida em sua dor pela perda do pai que não conseguia ver o que estava bem diante de seus olhos. Marcos começou a se afastar lentamente, e a gentileza que antes o definia foi sendo substituída por um comportamento mais distante, às vezes, até mesmo frio. Sofia se lembrava das inúmeras noites em que ficava sozinha na grande casa que havia herdado, enquanto Marcos alegava estar ocupado com assuntos de trabalho. O homem atencioso que a resgatara na chuva parecia ter se transformado em alguém irreconhecível. Ele chegava tarde, cheirando a álcool, e havia uma nova dureza em seu tom de voz. Quando Sofia tentava conversar, ele a afastava com desculpas esfarrapadas ou, pior, com uma frieza cortante que a fazia sentir-se como uma intrusa em sua própria vida. Mas, em meio a essa frieza, Marcos ainda mantinha momentos de carinho, o que confundia Sofia. Havia dias em que ele parecia o homem pelo qual ela se apaixonara, trazendo flores, planejando viagens, e sussurrando promessas de um futuro juntos. Esses momentos a faziam questionar se o afastamento que sentia era apenas coisa de sua cabeça, uma insegurança alimentada pela tristeza da perda do pai. No entanto, as dúvidas de Sofia só aumentavam com o passar do tempo. Ela começou a perceber que Marcos evitava qualquer conversa sobre o futuro deles, especialmente quando se tratava de questões financeiras. Ele nunca parecia querer discutir sobre a herança que ela havia recebido, como se o dinheiro fosse um assunto tabu. Isso a incomodava, mas ela não queria parecer desconfiada, então guardava suas preocupações para si mesma. Foi quando Sofia começou a notar outras coisas que não faziam sentido. Ela encontrou recibos de gastos exorbitantes que Marcos nunca mencionara, incluindo jantares luxuosos em restaurantes onde eles nunca tinham ido juntos. Também notou que ele estava frequentemente ao telefone, sussurrando conversas que terminavam abruptamente quando ela entrava na sala. E havia o perfume, um cheiro doce e feminino que ela ocasionalmente sentia em suas roupas, algo que certamente não pertencia a ela. Essas pequenas evidências começaram a formar um quadro que Sofia relutava em aceitar. A imagem de um homem traindo sua confiança, usando o amor dela como uma ferramenta para algo muito mais sinistro, era quase impossível de suportar. E, no entanto, a cada novo indício, Sofia se via mais perto da dolorosa verdade. O homem que ela amava estava mentindo para ela. A dor dessa descoberta se intensificou quando Sofia finalmente encontrou a prova que não podia mais ignorar. Uma noite, ao verificar o bolso de uma jaqueta de Marcos, encontrou um recibo de hotel, com data recente, em nome de outra mulher. O nome, Bianca, estava impresso claramente, e Sofia se sentiu traída de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. A confirmação de que Marcos estava tendo um caso extraconjugal rasgou o coração de Sofia, deixando-a devastada.
Mas a traição foi apenas o começo do pesadelo. Enquanto sua mente revivia aqueles momentos no pequeno abrigo de Helena e Joaquim, Sofia começou a lembrar-se de algo ainda mais aterrorizante. Ela se lembrou de uma noite em que, após confrontar Marcos sobre o recibo de hotel, ele a envenenou. Foi uma pequena dose, o suficiente para fazê-la sentir-se extremamente cansada e enjoada, mas não o bastante para matá-la imediatamente. Sofia se lembrou de acordar na manhã seguinte, ainda se sentindo doente, e ver Marcos ao seu lado na cama, olhando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar na hora. Ele havia se desculpado por qualquer comportamento estranho e insistiu em prepará-la um chá para ajudar a aliviar seu desconforto. Agora, Sofia sabia que ele estava tentando matá-la, um pouco de cada vez, de uma maneira que não levantasse suspeitas. Ele queria que sua morte parecesse natural, para que pudesse herdar sua fortuna sem complicações. Essas memórias eram como facas em seu coração, cada uma mais afiada que a anterior. Mas, ao mesmo tempo, despertavam algo dentro dela. A dor, a raiva e a sensação de traição se misturavam, formando uma nova determinação. Sofia sabia que não podia deixar Marcos vencer. Não podia deixar que ele e sua amante escapassem impunes. Enquanto estava ali, deitada naquele abrigo simples, Sofia prometeu a si mesma que lutaria com todas as forças que lhe restavam. Por mais que o passado sombrio a assombrasse, ela não seria mais uma vítima. Havia algo em sua alma que não estava quebrado, uma força que sobrevivera a todo o mal que lhe fora feito. Sofia sabia que precisaria de ajuda para enfrentar Marcos, mas estava determinada a encontrar uma maneira. Talvez Ricardo, o jovem médico que Helena mencionou, pudesse ser essa ajuda. Mas, por ora, precisava descansar e recuperar o máximo de forças possível. Enquanto Sofia se recuperava aos poucos no abrigo de Helena e Joaquim, uma das memórias mais dolorosas começou a emergir. Era uma lembrança que ela tinha lutado para afastar, mas que agora vinha à tona com uma clareza aterrorizante. Sofia sabia que precisava enfrentar aquilo, por mais que doesse, porque apenas entendendo completamente o que havia acontecido poderia encontrar a força para seguir em frente. Ela se lembrava de uma noite em particular, que parecia comum no início, mas que se revelou um ponto de virada em sua vida. A casa estava silenciosa, e Sofia estava sozinha na sala, lendo um livro. O relógio na parede marcava o passar das horas, mas Marcos ainda não havia chegado em casa. Isso já não era incomum, ultimamente, ele sempre chegava tarde, com desculpas prontas na ponta da língua. Finalmente, perto da meia-noite, ela ouviu a porta da frente se abrir. Marcos entrou, e, à primeira vista, parecia o mesmo de sempre, calmo, composto, com aquele sorriso ligeiramente cansado que ele sempre exibia após um longo dia no trabalho. Mas havia algo diferente nele naquela noite. Seus olhos evitavam os dela, e ele parecia mais ansioso do que de costume. Sofia notou isso imediatamente, mas, em vez de confrontá-lo, decidiu observar. Marcos a cumprimentou de forma afetuosa, como sempre fazia, mas Sofia percebeu que havia algo de forçado em seu tom. Ele foi para a cozinha, dizendo que faria um chá para os dois, e Sofia, cansada das suspeitas que a atormentavam, decidiu segui-lo em silêncio. Ficou na porta da cozinha, observando-o preparar a bebida. Era uma cena tão comum, tão doméstica, mas algo no modo como ele se movia a deixou em alerta. Foi então que ela viu. Com movimentos rápidos, quase imperceptíveis, Marcos tirou um pequeno frasco do bolso. Ele olhou em volta, certificando-se de que estava sozinho, e então despejou um líquido claro em uma das xícaras. Sofia sentiu seu coração acelerar. Não sabia o que era aquilo, mas instintivamente soube que não era algo bom. Ele mexeu o chá como se nada tivesse acontecido e trouxe as 2 xícaras para a sala, com o mesmo sorriso de sempre. Sofia voltou para o sofá antes que ele percebesse que estava ali. Quando ele entrou na sala, entregou-lhe a xícara e sentou-se ao seu lado, tomando a dele como se fosse um gesto natural. Ela aceitou a xícara, mas não bebeu. Em vez disso, manteve-a nas mãos, fingindo estar absorvida no livro. Marcos, porém, parecia mais interessado em vê-la tomar o chá. Ele observava cada movimento dela, como se estivesse esperando algo.
Finalmente, Sofia fez algo que sabia que poderia mudar tudo. Fingiu tomar um gole do chá, mas, na verdade, apenas encostou a xícara nos lábios. Marcos relaxou visivelmente, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele se recostou no sofá, bebendo seu próprio chá, e começou a falar sobre seu dia, mas Sofia mal ouvia. Sua mente estava a mil, tentando processar o que acabará de acontecer. Ela sabia que não podia continuar naquela situação. Sabia que não podia confrontá-lo diretamente, pelo menos não naquele momento. Se o fizesse, não tinha dúvidas de que ele tentaria algo ainda mais perigoso. Sofia precisava de um plano, algo que a tirasse daquela situação antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a fingir. Fingiu estar cada vez mais fraca, mais doente. Deixava o chá intocado sempre que podia, derramando-o discretamente na pia ou no vaso de plantas quando Marcos não estava olhando. Sua intenção era fazer com que ele acreditasse que o veneno estava funcionando, que ela estava, de fato, morrendo lentamente. Era a única maneira que via de ganhar tempo para pensar em uma saída. Enquanto isso, Sofia começou a investigar. Ela vasculhou os pertences de Marcos quando ele não estava em casa, procurando por qualquer pista sobre seus planos. E o que encontrou foi ainda mais aterrorizante do que esperava. Em uma gaveta trancada de seu escritório, Sofia descobriu documentos que detalhavam uma série de transações financeiras suspeitas. Havia registros de grandes quantias de dinheiro sendo transferidas para contas que ela não conhecia, além de contratos de seguro de vida em nome dela, que haviam sido alterados recentemente. O que mais apavorou foi uma carta de um advogado. O conteúdo era claro: Marcos estava se preparando para herdar sua fortuna. Ele já havia iniciado o processo de reivindicação dos bens, como se sua morte fosse uma certeza. Sofia leu e releu aquela carta, sentindo o horror crescer dentro dela. Não havia mais dúvidas: Marcos estava determinado a matá-la e estava cuidando de todos os detalhes para garantir que ele fosse o único beneficiário. Foi nesse momento que Sofia entendeu completamente o perigo que corria. Ela não podia mais adiar, precisava agir antes que fosse tarde demais. Decidiu que continuaria fingindo fraqueza, mas agora com um objetivo em mente. Sabia que, se quisesse sobreviver, teria que sair de casa e buscar ajuda, mas também sabia que Marcos era esperto e provavelmente a estava observando de perto. Qualquer movimento em falso poderia ser o último. Nos dias seguintes, Sofia colocou seu plano em prática. Disse a Marcos que queria passar alguns dias sozinha na casa de campo da família, alegando que o ar puro poderia ajudá-la a se sentir melhor. Ele concordou, talvez acreditando que a solidão aceleraria o processo. Ela sabia que era uma aposta arriscada, mas não tinha outra escolha. Marcos a levou até a casa de campo, e Sofia manteve sua atuação impecável, fingindo estar mais fraca e cansada do que nunca. Assim que ele partiu, Sofia começou a agir. Ela reuniu o que pôde em termos de suprimentos, sabendo que não podia ficar na casa de campo por muito tempo. Precisava encontrar um lugar seguro, longe do alcance de Marcos, onde pudesse se recompor e, eventualmente, planejar seu próximo passo. Mas, antes que pudesse executar completamente seu plano, a realidade de sua situação a alcançou. Marcos não havia ido embora para sempre. Ele a observava, a monitorava. E naquela noite, enquanto tentava encontrar uma maneira de escapar, Sofia foi surpreendida. Marcos voltou mais cedo do que o esperado. Ele entrou na casa de campo sorrateiramente, como um predador, e a pegou de surpresa. Sofia mal teve tempo de reagir antes que ele a imobilizasse, segurando-a com força e injetando algo em seu braço. A última coisa que se lembrava era do rosto de Marcos, olhando para ela com uma mistura de triunfo e desprezo, antes que tudo se apagasse. Quando Sofia acordou no lixão, coberta de lixo e com a mente confusa, finalmente compreendeu a extensão do plano maligno de Marcos. Ele a havia drogado e abandonado, acreditando que ninguém a encontraria viva. Mas, contra todas as probabilidades, Sofia sobreviveu. E agora, sabendo o quão perigoso Marcos realmente era, ela sabia que precisava lutar com todas as suas forças. A lembrança daquele sorriso frio de Marcos, a última coisa que viu antes de desmaiar,
ficaria para sempre gravada em sua mente. Era o rosto de um homem que não pararia por nada para conseguir o que queria. Mas agora, Sofia estava mais determinada do que nunca a provar que ele havia cometido um grande erro ao subestimá-la. Era uma manhã como qualquer outra, o sol mal havia nascido e Helena já estava do lado de fora, organizando as poucas coisas que tinham. Joaquim estava tentando acender a fogueira para aquecer um pouco de água. Sofia, ainda frágil, estava recostada em sua cama improvisada, tentando processar as memórias dolorosas que vinham à tona. Foi então que um homem apareceu, carregando uma mochila surrada nas costas. Ele caminhava com passos decididos, embora seus olhos revelassem cansaço. Vestia roupas simples, mas havia uma firmeza em sua postura que imediatamente chamou a atenção de Sofia. Helena foi a primeira a notá-lo e, ao reconhecê-lo, acenou com um sorriso caloroso. Ricardo! Você veio! Helena exclamou, a voz carregada de alívio. Ricardo Almeida era um jovem médico, com pouco mais de 30 anos, que dedicava seu tempo a cuidar do sem-teto da região. Ele era conhecido por sua gentileza e dedicação, visitando regularmente o lixão para oferecer ajuda àqueles que a sociedade havia esquecido. Sofia o observou enquanto ele se aproximava, sentindo um misto de curiosidade e alívio ao perceber que ele trazia consigo algo que há muito tempo ela não sentia: segurança. Bom dia, Helena. Joaquim Ricardo cumprimentou o casal com um sorriso cansado, mas sincero. Soube que vocês têm uma nova hóspede? Helena olhou para Sofia, que estava tentando se sentar, e fez um gesto em sua direção. Sim, encontramos essa moça alguns dias atrás. Ela estava muito mal, mas está melhorando aos poucos. Achamos que talvez você pudesse dar uma olhada nela, Ricardo. Ricardo se aproximou de Sofia, seus olhos cheios de preocupação ao vê-la de perto. Mesmo na penumbra do abrigo, ele pôde notar o estado debilitado em que ela se encontrava. Seus movimentos eram cuidadosos e profissionais enquanto se abaixava ao lado dela, abrindo sua mochila para pegar um pequeno kit médico. Olá, meu nome é Ricardo, ele disse suavemente, tentando transmitir calma. Eu sou médico e estou aqui para ajudar. Posso ver como você está? Sofia hesitou por um momento. Depois de tudo que passará, era difícil confiar em alguém, mas havia algo no olhar de Ricardo, uma honestidade e gentileza que a fez relaxar um pouco. Ela assentiu lentamente, permitindo que ele examinasse seu estado. Ricardo começou a avaliação, seus toques eram leves, quase imperceptíveis, mas firmes. Ele verificou sua pulsação, olhou seus olhos, mediu sua temperatura, e tudo com a maior atenção. Durante o exame, ele fez algumas perguntas básicas, como se sentia, se tinha alguma dor específica, e Sofia respondeu o melhor que pôde, ainda se sentindo um pouco fraca. Você está desidratada e muito fraca, mas parece que está se recuperando bem, Ricardo disse, guardando os instrumentos de volta na mochila. Vou deixar alguns medicamentos e suplementos para ajudar na sua recuperação. Precisa de muito repouso e, quando estiver mais forte, de uma alimentação mais consistente. Sofia ouviu atentamente, sentindo uma onda de gratidão por ele estar ali. Ricardo parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar, e isso a tocou de uma forma que ela não esperava. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém se importasse de verdade com o que aconteceria com ela. Obrigada, Sofia murmurou, sua voz ainda fraca, mas carregada de sinceridade. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Não precisa agradecer. Estou aqui para ajudar. Helena e Joaquim me contaram um pouco sobre como encontraram você, mas se sentir que pode ou quer, posso ouvir sua história. Às vezes, falar ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Sofia olhou para ele, ponderando sobre a oferta. Parte dela queria se abrir, contar tudo o que havia acontecido, mas outra parte temia reviver aqueles momentos. Ela se sentia dividida entre o desejo de compartilhar sua dor e o medo de parecer vulnerável demais. Mas havia algo no jeito de Ricardo, algo que a fazia acreditar que talvez, apenas talvez, ele fosse alguém em quem ela pudesse confiar. Os dias seguintes foram marcados por visitas regulares de Ricardo. Ele vinha sempre que podia, trazendo medicamentos, alimentos,
e o mais importante, sua presença tranquilizadora. Ele conversava com Sofia, nunca pressionando-a a falar mais do que queria, mas sempre oferecendo um ouvido atento. Aos poucos, Sofia começou a se abrir, contando pequenas partes de sua história, revelando detalhes sobre seu passado e os horrores que havia enfrentado. Ricardo ouvia tudo com atenção, sem julgamentos, apenas oferecendo palavras de conforto e conselhos práticos. Ele falava de sua própria vida também, mencionando as dificuldades que enfrentará, a perda de sua esposa, e a criação de seu filho adotivo, Lucas, sozinho. Havia uma empatia natural entre eles, uma conexão que crescia a cada dia. Ricardo compreendia a dor de Sofia, não porque havia passado pelo mesmo, mas porque entendia o que significava perder algo ou alguém importante e precisar lutar para seguir em frente. A presença de Ricardo trouxe uma nova perspectiva para Sofia. Com ele, ela começou a sentir uma chama de esperança renascer dentro de si. Sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas já não se sentia tão perdida. Havia alguém disposto a caminhar ao lado dela, e isso fazia toda a diferença. As noites de desespero começaram a dar lugar a momentos de reflexão, e Sofia começou a traçar um plano, uma maneira de enfrentar Marcos e recuperar sua vida. Ricardo, por sua vez, tornou-se mais do que apenas um médico. Ele era um amigo, alguém em quem Sofia podia confiar, alguém que, sem saber, estava ajudando-a a reconstruir as partes quebradas de sua alma. Com o passar dos dias, Sofia começou a sentir suas forças retornarem. A presença constante de Ricardo, suas visitas e cuidados, fizeram com que ela recuperasse não só o físico, mas também o ânimo que havia perdido. Cada conversa que tinham, cada momento que passavam juntos, a fazia acreditar que não estava sozinha. E, mais importante, ela começou a perceber que, apesar de toda a dor e traição que havia sofrido, ainda tinha algo pelo qual lutar. Foi nesse contexto que Sofia decidiu que era hora de agir. A verdade sobre Marcos era agora cristalina em sua mente, e a raiva que sentia por ter sido traída de maneira tão cruel se transformava em determinação. Ela sabia que não poderia simplesmente fugir e se esconder para sempre. Se quisesse retomar sua vida e fazer justiça, teria que enfrentar Marcos de frente. E com Ricardo ao seu lado, ela começou a planejar como faria isso. Um dia, durante uma das visitas de Ricardo, Sofia tomou coragem e compartilhou com ele tudo o que havia descoberto sobre Marcos, o plano para matá-la, o envenenamento, e até as evidências que havia encontrado dos crimes que ele havia cometido. Ricardo a ouviu atentamente, o rosto sério e concentrado enquanto ela falava. Quando Sofia terminou, sentiu um peso enorme sair de seus ombros, como se finalmente tivesse dividido parte da carga que carregava. Precisamos agir, Sofia, Ricardo disse, sua voz firme. Mas precisamos ser cuidadosos. Marcos já provou que é perigoso, e não podemos subestimá-lo. Vamos pensar em algo que o pegue de surpresa, algo que ele não consiga prever. Sofia concordou. Sabia que qualquer erro poderia ser fatal, mas confiava em Ricardo. Juntos, começaram a planejar cada detalhe, levando em conta todas as possibilidades e armadilhas que Marcos poderia armar. Sofia lembrou-se dos documentos falsificados que havia encontrado no escritório de Marcos, aqueles que ele estava usando para reivindicar sua herança. Ela sabia que, se pudessem pegá-lo no ato, seria o suficiente para desmascará-lo e garantir que ele pagasse por seus crimes. Foi então que surgiu a ideia de usar o próprio plano de Marcos contra ele. Sofia sabia que Marcos ainda acreditava que ela estava morta, o que lhes dava uma vantagem. Com a ajuda de Ricardo, ela decidiu armar uma armadilha. Entraram em contato com as autoridades, explicando a situação e solicitando que fossem discretos. Sofia teria que aparecer no momento certo, no lugar certo, para que Marcos fosse pego em flagrante, sem qualquer chance de escapar. Nos dias que se seguiram, Sofia e Ricardo trabalharam incansavelmente para preparar tudo. Ricardo usou seus contatos para garantir que tivessem o apoio necessário, enquanto Sofia fez questão de reunir todas as provas que havia encontrado, incluindo os registros de transações financeiras suspeitas e os contratos de seguro adulterados. Tudo precisava estar perfeito, não podiam correr riscos. Finalmente, o dia chegou. Sofia estava nervosa,
mas a presença de Ricardo ao seu lado lhe dava forças. O plano era simples, mas arriscado. Marcos seria atraído para um cartório, onde acreditaria que estava finalizando os trâmites para tomar posse da herança. Sofia, por sua vez, aguardaria o momento certo para aparecer, surpreendendo-o e revelando que ainda estava viva. Enquanto se preparava, Sofia não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Tudo o que ela conhecia, tudo o que havia amado, havia sido destruído por um homem que ela pensava conhecer. Mas agora, finalmente, tinha a chance de revidar, de mostrar a Marcos que ele não havia vencido. E mais importante, de provar para si mesma que ainda era capaz de lutar por aquilo que era certo. O cartório era um local simples, sem muito movimento. Era o lugar perfeito para o plano. Ricardo e Sofia chegaram discretamente, posicionando-se de maneira que pudessem observar tudo sem serem vistos. As autoridades já estavam no local, prontas para agir assim que Marcos cometesse o erro de achar que estava no controle. Sofia viu quando Marcos chegou, acompanhado de Bianca, a mulher com quem ele estava tendo um caso. O coração de Sofia acelerou, mas ela manteve a calma. Viu-os entrarem no cartório, despreocupados, como se tudo estivesse correndo exatamente como planejado. Marcos entregou os documentos ao oficial de cartório, um sorriso de triunfo estampado em seu rosto. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O momento chegou. Quando o oficial de cartório começou a revisar os documentos, Sofia e Ricardo entraram no local. Sofia sentiu a adrenalina percorrer seu corpo ao ver a expressão de choque de Marcos ao perceber que ela estava viva, bem ali, diante dele. Bianca ficou pálida, sem saber como reagir. Marcos tentou disfarçar, mas o pânico em seus olhos era evidente. Surpreso em me ver, Marcos? Sofia disse, sua voz firme. Acho que não esperava por isso, não é? Marcos abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que havia sido pego. Sofia sentiu uma onda de satisfação ao ver o desespero em seu rosto. Finalmente, ele estava recebendo o que merecia. As autoridades, que estavam disfarçadas entre os presentes, agiram rápido. Marcos e Bianca foram detidos ali mesmo, no cartório, enquanto o oficial confirmava que os documentos que eles estavam tentando usar eram, de fato, falsificados. Sofia observou tudo acontecer, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estava livre da sombra de Marcos, e tristeza porque, apesar de tudo, ele havia sido alguém que ela um dia amou. Mas essa tristeza não a abalou. Sofia sabia que, ao enfrentar Marcos, havia recuperado mais do que apenas sua liberdade, havia recuperado sua força, sua vontade de viver. E enquanto via Marcos sendo levado pelas autoridades, percebeu que aquela era apenas uma parte do que precisava fazer. Ao deixar o cartório, Sofia respirou fundo, sentindo o peso de tudo o que havia passado finalmente começar a se dissipar. Ricardo estava ao seu lado, segurando sua mão, e ela sabia que, não importa o que viesse a seguir, estava pronta para enfrentar. Porque, depois de tudo, havia aprendido que era mais forte do que imaginava. E agora, finalmente, estava livre para viver. Enquanto Marcos e Bianca eram levados pelas autoridades, Sofia sentiu que uma longa batalha finalmente estava chegando ao fim. Mas ela sabia que ainda havia algo a ser feito, algo que não podia ser deixado de lado. O confronto final com Marcos não podia acontecer apenas na frieza de um tribunal. Sofia precisava de respostas, precisava encarar Marcos uma última vez, cara a cara, e entender o que o havia levado a destruir tudo o que construíram juntos. Ricardo, sempre ao lado dela, sentiu essa necessidade em Sofia. Ele sabia que, para ela, a justiça legal não seria suficiente. Havia questões profundas que precisavam ser resolvidas, não para que Sofia pudesse perdoar Marcos, mas para que ela pudesse seguir em frente sem carregar o peso das perguntas não respondidas. Depois de algumas conversas com os advogados e as autoridades, foi arranjado um encontro controlado entre Sofia e Marcos, na delegacia. Estaria presente um policial, garantindo que a situação não saísse do controle, mas além disso, seria apenas ela e ele, frente a frente. Ricardo queria acompanhá-la, mas Sofia pediu para ir sozinha.
precisava enfrentar Marcos por conta própria. No dia marcado, Sofia entrou na sala de visitas da delegacia. As paredes eram frias e brancas, o ar pesado, quase sufocante. Sentou-se à mesa de metal no centro da sala, as mãos ligeiramente trêmulas, mas seu olhar era firme. Não havia mais medo, apenas uma determinação clara de terminar aquilo da maneira certa. Marcos foi trazido para a sala logo em seguida. Estava algemado, os cabelos desalinhados e as roupas amassadas, uma visão muito diferente do homem elegante que Sofia havia conhecido. Quando ele a viu, seu rosto se contorceu em uma mistura de surpresa e desprezo. Mas Sofia notou algo mais, uma pitada de medo. Ele, que sempre se orgulhara de estar no controle, estava finalmente diante das consequências de seus atos. O policial deu um passo para trás, ficando na porta, enquanto Marcos era levado para se sentar à frente de Sofia. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que não fora dito antes. Sofia respirou fundo, lutando contra a avalanche de emoções que ameaçava sufocá-la. Por que, Marcos? Sofia começou, sua voz baixa, mas firme. Por que fez tudo isso? Eu amava você, confiei em você. Por que me traiu de uma forma tão horrível? Marcos permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos nos dela, como se estivesse calculando a melhor resposta. Mas não havia uma resposta fácil para isso, e ambos sabiam disso. Quando ele finalmente falou, sua voz estava amarga, como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com ela. Eu queria mais, Sofia, ele disse, sua voz carregada de frustração. Mais do que aquilo que tínhamos. Sempre foi você quem teve tudo, o dinheiro, a influência. E eu? Eu era só um acessório na sua vida perfeita. Sofia sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas se manteve calma. Eu nunca vi você assim, Marcos. Tudo o que fiz foi por nós dois. Eu teria dado tudo a você, se tivesse me pedido. Mas você escolheu tomar o que não era seu. Escolheu me matar. Marcos riu, uma risada amarga que ecoou pela sala. Você nunca teria me dado o que eu queria de verdade. Você nunca teria me deixado ser o homem que eu queria ser. Sempre estaria na minha sombra, a herdeira, a intocável Sofia Mendes. Eu não queria mais ser o segundo plano na sua vida. Sofia piscou, tentando absorver o que ele estava dizendo. Então você decidiu me matar, em vez de simplesmente partir? Era tão difícil assim? Marcos balançou a cabeça, um sorriso frio em seus lábios. Era a única maneira de eu ter tudo. Partir? E deixar tudo o que você tinha cair nas mãos de outro? Não, Sofia. Eu quis tirar tudo de você, porque só assim eu poderia ser o que sempre quis ser, o único no controle. Sofia sentiu um nó apertar em seu peito. As palavras de Marcos eram como facadas, cada uma perfurando sua compreensão de tudo o que achava que sabia sobre ele. O homem que estava sentado à sua frente não era o mesmo por quem ela havia se apaixonado. Era alguém corrompido pela ganância, pela sede de poder, alguém que não se importava com as consequências de seus atos, contanto que alcançasse seus objetivos. Você destruiu tudo, Marcos, Sofia disse, sua voz firme, mas com uma tristeza profunda. Não só minha vida, mas a sua também. E por quê? Por dinheiro. Por poder. Isso nunca te fará feliz. Marcos encarou Sofia, seus olhos agora cheios de raiva. Você nunca vai entender, Sofia. Você nunca teve que lutar por nada. Tudo sempre foi fácil para você. Fácil? Sofia respondeu, sua voz subindo. Você não tem ideia do que é perder tudo, de se sentir traída por quem você mais amava. Eu lutei, Marcos, lutei para me manter viva depois do que você fez. E agora estou aqui, e você não é nada além de um homem destruído por suas próprias escolhas. Aquelas palavras pareceram finalmente perfurar a fachada de Marcos. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse processando a verdade amarga que Sofia havia acabado de jogar em sua cara. Por um momento, ele parecia vulnerável, quase humano novamente, mas era tarde demais para Sofia se importar com isso.
O que vai acontecer agora, Marcos, está fora do seu controle, Sofia continuou, sua voz fria. Você vai pagar por tudo o que fez. E eu? Eu vou seguir em frente. Vou reconstruir minha vida, sem você, e vou ser feliz. Isso é algo que você nunca poderá tirar de mim. Marcos levantou o olhar, e por um breve momento, Sofia viu algo que quase parecia arrependimento em seus olhos. Mas ela sabia que não podia confiar nisso. Ele havia mostrado quem realmente era, e ela não se deixaria enganar novamente. O policial, que até então havia permanecido em silêncio, se aproximou, sinalizando que o tempo deles havia acabado. Marcos foi levantado da cadeira e levado para fora da sala. Ele olhou para Sofia uma última vez, mas não disse nada. Havia um silêncio pesado no ar, como se ambos soubessem que não havia mais nada a ser dito. Quando a porta se fechou, Sofia sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Finalmente, tudo havia acabado. Marcos estava fora de sua vida, para sempre, e ela poderia seguir em frente. Sofia saiu da sala de visitas, encontrando Ricardo do lado de fora, esperando por ela. Ele a recebeu com um abraço, sem precisar de palavras para entender o que ela havia passado ali dentro. Sofia se permitiu relaxar nos braços de Ricardo, sabendo que agora, finalmente, poderia começar a viver novamente. Com Marcos preso e fora de sua vida, Sofia finalmente sentiu que podia respirar novamente. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu imaginar um futuro que não estivesse preso ao passado sombrio que ela havia enfrentado. Era um momento de reconstrução, de redescoberta, e Sofia estava determinada a aproveitar essa segunda chance. Os primeiros dias após o confronto com Marcos foram tranquilos, quase pacíficos. Sofia voltou ao abrigo de Helena e Joaquim, sentindo-se mais leve, mas também ciente de que seu tempo ali estava chegando ao fim. Ela sabia que para realmente recomeçar, precisava deixar o passado para trás de uma vez por todas. E isso incluía se despedir das pessoas que haviam se tornado tão importantes para ela durante aquele período difícil. Helena e Joaquim, que haviam se tornado como figuras parentais para Sofia, entenderam quando ela lhes contou que estava pronta para seguir em frente. Eles sabiam que Sofia precisava encontrar seu próprio caminho, mas a despedida foi emocional. Sofia prometeu que nunca esqueceria o que eles fizeram por ela, e os três compartilharam um último momento juntos, com abraços apertados e palavras de carinho. Helena, com lágrimas nos olhos, disse que sempre estaria ali para Sofia, como uma mãe estaria para sua filha. Sofia deixou o abrigo com Ricardo ao seu lado, sabendo que aquele era o começo de algo novo. Ricardo, que havia se tornado uma presença constante e confiável em sua vida, ofereceu-lhe um lugar em sua casa até que ela decidisse o que queria fazer a seguir. Sofia aceitou, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria encontrar seu próprio lugar, construir uma vida que fosse verdadeiramente sua. Os dias que se seguiram foram uma mistura de descobertas e decisões. Sofia começou a pensar em como queria reconstruir sua vida, sem as amarras do passado. Ela se permitiu sonhar novamente, algo que não fazia desde que tudo desmoronou. O apoio de Ricardo foi essencial nesse processo. Ele a incentivou a explorar novas possibilidades, a pensar no que a fazia feliz. E ao lado dele, Sofia descobriu algo inesperado, uma nova família. Ricardo tinha um filho adotivo, Lucas, de 7 anos, que havia perdido a mãe muito jovem. Quando Sofia o conheceu, ficou encantada com o menino. Lucas era inteligente, curioso e cheio de vida, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado. Ele e Sofia se deram bem desde o início, e ela logo percebeu que havia encontrado não só um companheiro em Ricardo, mas também um laço profundo com Lucas. Passar tempo com Lucas trouxe alegria à vida de Sofia de uma maneira que ela não esperava. Eles faziam caminhadas juntos, liam histórias, e Lucas adorava quando Sofia lhe contava sobre os lugares que havia visitado quando era mais jovem. A casa de Ricardo, que antes parecia um refúgio temporário, começou a se transformar em um lar, um lugar onde Sofia se sentia segura e, pela primeira vez em muito tempo, feliz. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Sofia e Ricardo também se aprofundou.
O que começou como uma amizade baseada em apoio mútuo, logo se transformou em algo mais. Eles passaram a compartilhar mais momentos juntos, e, sem pressa, a atração entre eles cresceu. Não era uma paixão avassaladora, mas sim um amor que nasceu da confiança, do respeito e da admiração mútua. Ricardo se tornou mais do que apenas um médico dedicado, ele se tornou o homem que Sofia podia imaginar ao seu lado para o resto da vida. E o amor que ela desenvolveu por Lucas apenas fortaleceu essa conexão. Sofia, que havia perdido tanto, agora sentia que estava ganhando mais do que jamais poderia ter imaginado. Em uma tarde tranquila, enquanto todos estavam juntos no quintal de Ricardo, Sofia percebeu que, finalmente, havia encontrado paz. Ela olhou para Ricardo, que estava brincando com Lucas, e sentiu uma onda de gratidão. Sua vida havia sido despedaçada, mas, contra todas as probabilidades, ela havia encontrado uma nova maneira de ser feliz. E isso, para ela, era a maior vitória de todas. Com o tempo, Sofia decidiu começar uma nova carreira. Ela não queria voltar ao mundo dos negócios que havia herdado de seu pai, esse mundo estava muito ligado ao seu passado com Marcos. Em vez disso, decidiu abrir uma pequena livraria em um bairro acolhedor. Sempre havia amado livros, e queria compartilhar essa paixão com outras pessoas. A livraria se tornou um espaço de encontro, de cultura e, para Sofia, um símbolo de seu novo começo. Ricardo e Lucas estavam ao seu lado em cada passo desse novo caminho. Eles se tornaram sua família, e a livraria, seu novo lar. A comunidade local logo se afeiçoou a Sofia, atraída por sua gentileza e pela sensação de que aquele lugar, com suas prateleiras repletas de histórias, era especial. Sofia se sentia realizada, encontrando alegria nas pequenas coisas, uma conversa com um cliente, a descoberta de um novo autor, os sorrisos de Ricardo e Lucas quando a visitavam na livraria. O passado de Sofia, embora sempre presente de alguma forma, começou a parecer distante. Não que ela tivesse esquecido, mas aprendeu a viver com ele, sem deixar que definisse quem ela era. Cada vez que olhava para Ricardo e Lucas, sabia que tinha feito a escolha certa. Havia deixado a dor e o medo para trás e, em seu lugar, abraçado o amor, a esperança e a possibilidade de ser feliz novamente. Em uma noite, depois de fechar a livraria, Sofia, Ricardo e Lucas voltaram para casa juntos. Estavam exaustos, mas felizes. Ao entrar, Sofia sentiu um calor familiar, o tipo de calor que só um lar pode oferecer. Ricardo a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro, e Lucas correu para pegar um livro que estavam lendo juntos. Sofia sorriu, olhando para a pequena família que havia construído. Ela sabia que o caminho até ali não havia sido fácil, mas valeu a pena. Agora, finalmente, podia viver sem medo, com amor e esperança guiando seus dias. E enquanto Ricardo a segurava com carinho, Sofia soube que estava exatamente onde deveria estar.